Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós teremos no nosso horário Geografia e Arte. E para iniciar, né, a gente vai fazer uma breve revisão do capítulo 2, né, que a gente fez a abertura na aula anterior, onde vocês leram aí, né, um trecho da música de Filho Antônio Pesce, né, Andreato, que era a música Imaginem. E ficou para vocês responderem aí a atividade para iniciar. Então, na atividade para iniciar, né, dizia o seguinte: o autor da música descreve um tipo de mundo e pede para que as pessoas imaginem um outro diferente. Tendo isso em vista, responda: como é o mundo que ele descreve? Então, na música, ele descreve um mundo, né, com desigualdade social, com muita violência, com intolerância entre os povos, né? Então, tudo isso, com guerras, né? Ele descreve o mundo assim. E com grande, como é que eu posso dizer? Com a falta de preservação ambiental, né? Agora, no segundo pontinho. E como deve ser o mundo que ele pede que as pessoas imaginem? Então, ele pede que as pessoas imaginem, né, um mundo repleto de paz, formado por um só país sem fronteiras, onde as armas sejam feitas de isopor, com ninguém tão rico e ninguém tão pobre, e com a natureza preservada, né? Então, ele pede que as pessoas imaginem esse mundo, né? Sem guerra, sem fronteiras, com a preservação da natureza, né? Sem guerras, que as armas sejam de isopor. Então, é isso que ele pede que as pessoas imaginem diante da realidade, né? Que a gente colocou aí no primeiro pontinho. Em sua opinião, quais são as principais causas que explicam essas desigualdades no mundo? Então, o que causa, né, essa desigualdade no mundo, onde tem pessoas tão ricas, outras tão pobres, é a má distribuição da renda do país, né? A falta de oportunidades de emprego, a falta de investimento na educação, né? Na saúde. Então, tudo isso faz a população ser desigual, né? Ter um tratamento desigual. Nós vimos também, né, seguindo aqui as páginas, né, a gente viu os indicadores socioeconômicos dos países, né? A gente viu que socioeconômico está relacionado à sociedade, né, à vida social, e à economia, que é todo o dinheiro que é produzido dentro do país. Então, de acordo com isso, né, com a situação social e com a situação econômica do país, eles são classificados em países desenvolvidos, em desenvolvimento, em transição e menos desenvolvidos, que é o que mostra aqui nesse mapa nível de desenvolvimento econômico dos países, conforme as Nações Unidas, né? Que é um órgão que trata, que estuda, né, toda a situação dos países, todo o panorama dos países no mundo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na cor verde, vocês vão observando aí no mapa, né, pra gente fazer um breve resumo. Então, na cor verde, a gente tem os países desenvolvidos, na cor amarelo, os países em desenvolvimento, inclusive está aí o Brasil, né? Na cor lilás, economias em transição, ou seja, estão trabalhando para o crescimento, né? E a cor vermelha, que são os países menos desenvolvidos, são aqueles países mais pobres, né? Na outra página, a gente viu que existe o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, né? A sigla IDH, que é um indicador que mede o crescimento social de um país, que são em 3 dimensões básicas, que é a saúde, a educação e a renda, né, que é o dinheiro que é produzido no país. Então, de acordo com essas 3 dimensões, os países, eles são estudados e é feito um cálculo, né, uma média, e essa média, que é o IDH, ela vai determinar se os países estão em desenvolvimento, se são países desenvolvidos ou se são países emergentes, né?
que são essas cores aí, essas palavrinhas que estão na cor em negrito aí no texto de vocês. País desenvolvido, menos desenvolvido, em desenvolvimento e emergentes, né? Aí a gente tem uma tabela aí com os países, os continentes a qual eles pertencem e o índice de IDH de cada país. E aqui diz que quanto mais perto do 1 o IDH do país estiver, melhor desenvolvido esse país está. Quanto mais longe do 1, quer dizer que esse país está cada vez mais pobre, né? Ele está menos desenvolvido. Então, veja só, o Brasil, ele tem o IDH 0,7. Não vamos nem considerar aí o 5 e o 9, né? Que é o centésimo e o milésimo. O 7, para a gente chegar em 1, faltam 2 décimos, né? Aliás, 3 décimos. Porque quando a gente chega em 10, o número pula a vírgula, né? E se torna um número inteiro. Então, o Brasil está bem próximo do número 1, né? Já aqui abaixo, a gente tem a Serra Leoa, na África, que só tem 0,4. Então, para chegar em 1, ele ainda falta 6 décimos. Então, ele está muito distante do 1. Então, ele é um país que está em desenvolvimento ou emergente ou menos desenvolvido, né? De acordo com a classificação aqui. Abaixo, a gente tem uma tabela com a expectativa de vida ao nascer. E como é calculada essa expectativa de vida? É calculada a média, né? Vê o quantitativo de mortes, a idade que cada pessoa morreu e faz uma somatória e divide pela quantidade da população e chega-se numa média. Então, a média do Brasil, que fica na América do Sul, é 74,5, ou seja, em média, o brasileiro ele vive 74 anos e 5 meses, aproximadamente, né? Porque é uma média. Lógico que tem pessoas que vivem mais de 74 anos, vivem até 100. Tem pessoas que morrem muito jovens, né? Porque aqui é uma média, não é um valor exato. É uma média que é somada todas as idades das mortes e dividido pelo quantitativo da população, que vai chegar a essa média de idade. Na página seguinte, a gente tinha a atividade onde vocês iam desenhar, né, um planisfério aqui abaixo e iam, de acordo com o IDH dos países, vocês iam fazer aqui a localização de 4 países com IDH diferentes, né? Você poderia pesquisar a tabela da página anterior, que é a tabela do IDH, para ver aqui 4 países que são bem diferentes, né? No IDH, o número de IDH é bem diferente. E ia desenhar aqui o planisfério e localizar eles, colocar onde eles estão localizados e colocar o nomezinho de cada país, desses 4 países. Que poderia também ser o Brasil. Por exemplo, o Brasil, o IDH dele é 0,759. Você ia desenhar o planisfério, localizar onde fica o Brasil e colocar o nome lá, Brasil, né? E dizer se ele é desenvolvido, em desenvolvimento, isso aí. Caso quisessem, né, especificar melhor. Na outra página, a gente tem aí a questão 1. Observa a divisão dos países do globo conforme o nível de desenvolvimento econômico da página 14 e cite. Então, você ia aqui no mapa da página 14, que é esse aqui, ó. E você ia localizar 4 países desenvolvidos. Lembrando que aqui na legenda, os países desenvolvidos estão na cor verde. Então, você ia botar o nome de 4. Então, aqui poderia ser Canadá, Estados Unidos, Japão e Austrália. Então, veja aqui que a gente não tem o nome Japão, mas você poderia pesquisar na internet a localização, que país fica aqui nessa área verde, né? A gente só tem aqui o nome Austrália, Canadá e Estados Unidos, mas você pesquisaria que país fica localizado aqui nessas outras partes verdes, né? Um país que pudesse ser desenvolvido. B, 3 países em desenvolvimento. Aí, em desenvolvimento é a cor amarela. Então, aqui poderia ser Brasil, China e Índia, né? Que são os que têm os nomes aí. 2. Por que é importante conhecer e comparar indicadores socioeconômicos dos países? Então, é importante a gente conhecer, minha gente, para poder combater esses problemas, como a fome, a mortalidade infantil, que é a morte de crianças, né? Para ver o que é que está causando isso, para se combater.
entre outras coisas. Então, é importante a gente conhecer o panorama de cada país, né? O indicador socioeconômico, para a gente poder combater esses problemas, saber por que esses problemas existem, né? Então, é para isso. 3. O que representa a expectativa de vida ao nascer e qual a relação deste dado com as condições de vida de uma população. Então, a expectativa de vida, né, ela ao nascer é a média de vida que que a população vive, né? Corresponde à média de anos que a população vive. E qual é a relação, né? Então, de forma geral, quanto maior é a expectativa de vida, melhores são as condições de vida daquela população. Então, se a população ela vive mais, é porque as condições de vida daquela população é melhor. Então, elas devem ter boa saúde, saneamento básico, praticar exercício físico. Então, todo hábito da população vai interferir na qualidade de vida e, consequentemente, na estimativa de vida ao nascer, né? Na expectativa de vida ao nascer. Então, era isso. Agora, nós vamos iniciar aí, né, o texto Contrastes Socioeconômicos no Brasil. Contrastes quer dizer o quê? Diferenças, né, socioeconômicas no nosso país. Que o nosso país, ele não é um país desenvolvido, ou seja, existem pessoas em condições precárias, pobres, e pessoas com um nível de vida bem elevado, né? Por isso que chama contrastes, que são essas diferenças. Então, vamos lá. Acompanha aí a leitura junto comigo. O Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal, que explorava suas riquezas e as remetia a esta metrópole europeia. Os negros africanos foram escravizados no país durante 3 séculos. Imagina aí, 3 séculos correspondem a 300 anos, né? Porque cada século é 100 anos. A população indígena também foi subjugada pelos exploradores e uma grande parte dizimada por doenças. Porque, como eu expliquei a vocês, né? Os indígenas, eles não tinham os anticorpos, eles não tinham a defesa natural do organismo. Então, qualquer doença chegava no corpo deles e acabava chegando no nível muito elevado, eles acabavam morrendo, né? Porque eles não tinham os anticorpos. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram junto com eles as doenças que eram comuns em Portugal. Mas os indígenas não tinham essas doenças, então o corpo deles não estavam habituados a defender essas doenças, né? Então, por isso houveram muitas mortes. A história do Brasil nos ajuda a entender vários problemas que existem na atualidade, tais como a fome, o racismo e a pobreza. Né? Por exemplo, o racismo que existe hoje no país, ele tem desde a colonização, que os negros eles foram escravizados, né? A escravização dos africanos trouxe profundas marcas para esses povos e traz consequências graves até os dias atuais. Uma das piores marcas é a do racismo. Uma parcela da população tem uma visão distorcida e trata os afrodescendentes como inferiores, menos capazes e diferentes. Isso também se reflete no fato de negros receberem em média salários menores que os brancos, em funções semelhantes, e haver poucos negros ocupando cargos de chefia em empresas. Então, a gente vê hoje, né, negros em cargos muito bons, mas ainda não é, né, um índice elevado. A gente ainda sente na nossa sociedade essa indiferença com os negros, essa discriminação com os negros. E aqui, como diz, às vezes exerce a mesma função ou funções semelhantes a um branco, porém recebe salários totalmente inferiores. O Brasil é um país de dimensões continentais e de grandes contrastes sociais e econômicos. Mesmo nas regiões mais ricas do país e nas grandes cidades, ilhas de riqueza convivem com bolsões de misérias. Aí aqui do lado a gente tem o Vitor, né, mostrando uma fotografia e ele está dizendo o seguinte: os contrastes socioeconômicos muitas vezes são perceptíveis, ou seja, dá para se ver nas paisagens das grandes cidades, onde
encontramos construções de alto padrão próximas de moradias precárias. Então, a gente vê aqui, né, nessa foto, a favela de Paraisópolis, que fica aqui na esquerda, com os condomínios luxuosos à direita no município de São Paulo. Então, a gente vê aqui, ó, prédios contrastando, prédios luxuosos contrastando com as casas simples das favelas, né? Se formos elencar o maior problema social do Brasil, a desigualdade social, ou seja, o contraste entre pobres e ricos, fica em primeiro lugar, pois ela é causadora principalmente de todos os outros problemas. Quanto maior a desigualdade social, menor o acesso a serviços que permitem melhores condições de vida, como a educação, a saúde, a moradia e transporte, para os grupos marginalizados e de menor renda do que os demais. Ou seja, o que é que quer dizer aqui? Que, por exemplo, os moradores da favela, eles têm menos oportunidades de crescer, de se desenvolver, do que aqueles que vivem nas áreas nobres da cidade, né? Existe essa diferença de tratamento, né? Do governo, inclusive, e até mesmo da própria sociedade. A seguir, você vai observar 4 indicadores do Brasil que melhor refletem esse quadro: a alfabetização, a esperança de vida, a renda per capita e o índice de Gini. Lembrando, né, que a renda per capita é um cálculo que se faz de todo o dinheiro que é produzido no país. É somado todo esse dinheiro que vem da agricultura, que vem das indústrias, que vem do comércio. Então, todo esse dinheiro é somado e é dividido pelo quantitativo de pessoas que existem no país. Aí vai dar um valor por pessoa. Aí esse valor por pessoa a gente chama de renda per capita. Aí a gente tem aqui, né, os 4 indicadores, né, que refletem melhor esse quadro de desigualdade. A gente tem no primeiro mapa a alfabetização. Então, neste mapa, né, a gente tem aí os indicadores, né, da taxa de alfabetização. E essa taxa de alfabetização são de pessoas com mais de 15 anos, né, com 15 anos ou mais. Então, veja só, esse verde bem clarinho é menos de 75%. O verde, né, com um tom mais elevado, é de 75% a 85%. O outro verde de 85% a 93%. E o verde escuro é mais de 93%, né? Aí tem a setinha vermelha, que é estados com mais de 20% de analfabetismo. E a setinha amarela, estados com menos de 5% de analfabetismo. Então, veja só, aqui a gente tem o Brasil, né? E todos os países do Brasil, e tá distribuído aqui de acordo com as cores da legenda. Então, veja só, os estados, né, que estão nessa cor mais clarinha, são os países que têm menos de 75% de alfabetismo, né? De pessoas que conseguem ler, compreender a leitura, né? São bem esclarecidas. Aí tem todos os tons, né? Eu não vou especificar porque você vai observando aí as cores e vai identificando a localização. Por exemplo, o nosso estado, que é Pernambuco, ele tá na cor que representa 75 a 85% de pessoas alfabetizadas, né? Então, está aqui. Do outro lado, a gente tem um mapa que representa a esperança de vida, né? Então, o amarelo é clarinho, é menos de 69 anos. Então, as pessoas vivem menos de 69 anos nesses lugares. O amarelo mais escuro vivem entre 69 e 71 anos, né? Que inclusive é onde está localizado Pernambuco. Então, os pernambucanos, eles vivem entre 69 e 71 anos. Isso é uma média, né? Lembrando que tem pessoas que podem morrer com mais ou com menos. A cor é salmão, né? De 71 a 74 anos. A cor vermelha, um vermelho mais escuro,
é mais de 74 anos. Então, as pessoas que moram nessa região, elas vivem mais de 74 anos. E essa linha, né, um azul escuro, é a taxa de mortalidade infantil superior a 30%. Então, aqui, ó, os estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, o índice de mortalidade infantil é mais de 30%, né? Que é superior a 30%. E o Maranhão, tá certo? Então, aqui, né, morrem muitas crianças ainda, mais de 30% da população, né? Do quantitativo geral do país. Renda per capita, né? Que agora é a renda por pessoa, em reais. Porque no nosso país a moeda é real, né? Então, a cor clarinha é menos de 6 mil reais por pessoa. A cor lilás clarinho é de 6 mil a 10 mil reais por pessoa. Veja que o nosso país está aqui nesse índice, né? Nessa renda per capita. Então, aqui diz que as pessoas ganham entre 6 mil e 10 mil reais. Então, a gente vê aqui que não é uma realidade, né? É um cálculo geral, mas que muita gente não vive essa realidade. Por exemplo, eu não tenho essa realidade, né? De ganhar 6 mil reais. O lilás mais escuro, de 10 mil a 19 mil reais, né? E o lilás mais escuro, mais de 19 mil reais por pessoa. Aí aqui a gente tem abaixo da legenda, aumento da renda per capita no período de 2003 a 2007. Então, esses cálculos aqui são até 2007, de 2003 a 2007. A cor verde são os maiores e a cor amarela são os menores, certo? Do lado, a gente tem o índice de Gini. Então, a gente tem aqui o Brasil também e a gente tem a legenda, né? Aí, a gente tem de 0,45 a 0,48. Aí, aqui, minha gente, só para acrescentar, né, ó, o índice de Gini, ele é um cálculo da distribuição de renda entre pobres e ricos. Então, aqui, diferente do IDH, porque o IDH, quanto mais perto do 1, mais desenvolvidos são os países. Aqui no índice de Gini, quanto mais próximo do zero, mais a renda ela é distribuída de forma igual, né, para pobres e ricos. Então, veja só. A cor, né, clarinha, é de 0,45 a 0,48. A cor mais escura, de 0,48 a 0,52. O laranja, né, de 0,52 a 0,54. E o vermelho, de 0,54 a 0,59. Então, veja só, quanto mais distante do zero, mais quer dizer que a renda ela é má distribuída entre ricos e pobres, tá certo? Então, a nossa, né, da nossa região, Pernambuco, fica entre 0,52 e 0,54. Então, tá mais distante do zero, né? A gente vê que a região aqui, né, as regiões, os estados mais próximos do zero é o 0,45 e o 0,48, que é apenas aí Santa Catarina, né? Então, é um país onde a distribuição de renda é mais igualitária, né? Aí, agora, nós vamos para a orientação da atividade, né? Vocês vão realizar hoje a atividade da página 20 e a da página 21, que a vamos relembrar. Na página 20, por que a desigualdade entre ricos e pobres pode ser considerada o pior problema socioeconômico do Brasil? No texto diz, viu? Porque que a desigualdade social é um dos piores problemas que existem, né, nessa distribuição socioeconômica, né? 2. Ao compararmos o IDH, a renda per capita e o índice de Gini do Brasil, o que podemos observar? O que isso significa? Então, a gente observou, né, o índice de IDH do Brasil, a gente estudou a renda per capita dos brasileiros e a gente estudou o índice de Gini, que é a distribuição de renda entre pobres e ricos no nosso país. A partir desse estudo que a gente fez, o que foi que ficou, o que a gente conclui com isso?
O que a gente observou com esse estudo, né? E vai dizer o que isso significa. 3. De que maneira os 3 séculos de escravização dos africanos ajudam a explicar o racismo contra os afrodescendentes existente no Brasil? Então, como se pode explicar hoje o racismo presente no nosso país a partir do que foi dito no texto, né? Sobre o histórico, né, dos negros africanos, aqui do tratamento dos negros africanos. Você vai explicar aqui com suas palavras e baseada no que a gente leu nos textos. Aí agora nós vamos para a atividade, vamos relembrar. Complete os espaços em branco. Os indicadores, aí tem tracinho e tracinho, são importantes para que haja estudos comparativos sobre o grau de desenvolvimento dos países. Tudo isso, minha gente, tem no capítulo que a gente estudou. B, A, tracinho. Utiliza indicadores dos países para implantar programas e projetos de redução da pobreza, do analfabetismo, da mortalidade infantil, entre outros. C, apesar de hoje ser um país considerado emergente, o Brasil ainda possui tracinhos sociais, econômicos e espaciais. Tudo isso, minha gente, tem nos textos. Os contrastes socioeconômicos, eles podem ser percebidos na tracinho das grandes cidades. Também tem no texto. 2. Qual é um dos maiores problemas sociais do Brasil que pode ser considerado como causador dos demais? Aí você vai botar o nome aqui do problema social. 3. A média de anos de uma população vive recebe o nome de, aí tem densidade demográfica, índice de Gini, expectativa de vida média ou taxa de natalidade. 4. O IDH, ou, como a gente diz, Índice de Desenvolvimento Humano, ele varia de 0 a 1. Explique de forma geral como é feita a classificação dos países ao longo dessa escala. Então, eu expliquei, né, no vídeo. Quanto mais próximo de um é uma coisa, quanto mais distante de um é outra. Aí vocês vão explicar aqui, tá certo? Então, por hoje, em geografia é isso. Qualquer dúvida, né, para realizar as atividades, voltem nos textos, né, explicativos, informativos, porque lá tem todas as informações. E se as dúvidas persistirem, podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. Então, a atividade da página 20 e 21, a gente corrige na próxima aula de geografia, tá certo? Na aula anterior de arte, né, que agora a gente vai para a arte, nós estudamos a arte abstrata e a arte figurativa. Nós vimos que a arte figurativa é aquela que, quando a gente visualiza, a gente remete a algo, a gente lembra de algo que existe, algo real. Já a arte abstrata é algo que a gente não remete a nada que faz parte da nossa realidade, certo? Aí agora, né, sim, lembrando que as atividades relacionadas à arte figurativa e arte abstrata, o prazo se encerrou de entrega, né? Então, era até segunda, né? Até ontem. Hoje, a gente já vai seguir para o capítulo 3. No capítulo 3, diz o seguinte: o que preparamos para este capítulo? Apresentaremos uma experimentação da grafia, que é a notação musical, no intuito de inserir você nesse contexto. Nele também experimenta-se a utilização de elementos gráficos para exemplificar a notação musical. Em um breve momento, eles são comparados com a notação musical clássica, de modo a demonstrar como não é tão difícil assim aprender a partitura, né? A partitura são aquelas grafias, aquelas escritas que as pessoas que são instrumentistas, elas visualizam, né, para ir utilizando, né, praticando o instrumento, tirando o som do instrumento. Então, este capítulo 3, ele tem como tema formas, linhas e criações musicais. Aí a gente tem aqui na abertura do capítulo, né, esta cena aqui, ó, né, que são de músicos. Vendo? E a gente tem a atividade para iniciar, né, que é de praxe em todas as disciplinas, no início dos capítulos, e diz o seguinte: quais são os instrumentos que cada músico está tocando? O outro pontinho: você já experimentou tocar algum desses instrumentos? Observe a partitura musical, ela é formada
ela é formada por sinais, por quais sinais gráficos, né? Aqui tá errado. É por quais. Então, você vai responder todas essas questões, essas 3 questões no seu caderno de arte, né? Primeiro você vai dizer quais são os instrumentos que cada músico está tocando. Depois você vai dizer se você já experimentou tocar algum desses aqui. E depois você vai observar a partitura que os músicos estão olhando e vai dizer quais são os sinais gráficos que estão representados aqui nas partituras. Aí agora nós vamos para os textos informativos. A gente tem aí o texto Linhas e Formas para Criar Música. Eu gostaria que vocês fossem acompanhando a leitura, né, para melhor compreensão. A escritura musical é chamada de notação musical. E os registros feitos formam uma partitura que, no caso das linhas e formas geométricas, é denominada partitura gráfica. Na ilustração, vemos 2 musicistas criando uma composição musical com base em um desenho que trabalha com padrões de linhas e formas geométricas. Como podemos criar música com base em um desenho como este? Observe. Aí a gente tem aqui, né, a representação da notação gráfica que está na partitura delas. Então, a gente tem linhas mais longas, linhas curtas, quadrados, aí linhas curtas, quadrados. Então, a gente tem uma sequência de linhas e formas geométricas, né? Não existe uma fórmula ou um padrão que deve ser aplicado para se criar música com base em um desenho. Os músicos que desejam fazer isso devem criar juntos representações de sons para cada elemento do desenho, por exemplo. Aí agora a gente vai ver o que cada desenho aqui representa, né? As 2 linhas centrais, finas e paralelas, poderiam representar o momento em que será tocada a mesma nota aguda durante 4 tempos. Se existem vários instrumentos, pode ser combinado de todos fazerem a mesma nota durante o mesmo tempo ou apenas 2 instrumentos executarem-na de modo que estes toquem quando aparecerem essas 2 linhas. O quadrado poderia representar a entrada de um instrumento específico que tocaria 4 notas durante os 4 tempos, seguindo a quantidade de lados do quadrado, porque um quadrado não tem 4 lados, então eles iam tocar a mesma nota 4 vezes. Ou indicar a sequência de 4 palmas, né? 1, 2, 3, 4, por exemplo. Vamos experimentar. Aí a gente tem aqui, ó, a linha, as 4 linhas paralelas, né? Você pode utilizar um som do seu próprio corpo, por exemplo, estalos, né? Poderia ser. Porque, ó, como diz aqui, né? As 2 linhas paralelas podem representar a mesma nota 2 vezes repetida. Então, a gente poderia, por exemplo, 2 estralos. 1, 2. E o quadrado representar um instrumento que entrava, uma flauta ou 4 palmas, né? Então, a gente pode representar conforme a gente queira, se a gente quiser criar uma partitura com linhas e formas geométricas, né? Aí abaixo, a gente tem aí percussão. O corpo é bastante usado como fonte sonora na criação de sonoridades representadas em notações gráficas. O grupo Barbatuques é uma referência na percussão corporal. Conheça mais sobre o grupo e escute suas composições musicais acessando o site do grupo disponível aí tem www.barbatuques.com.br. Então, seria interessante vocês entrarem nesse site e ver, né, esse grupo, né, que utiliza o corpo, né, para representar sonoridades, né. Aí, aqui abaixo, a gente tem o significado de percussão. Percussão é o conjunto de instrumentos musicais que tem o som obtido por meio de impacto, raspagem ou agitação, com ou sem o auxílio de baquetas, né? São aqueles pauzinhos que a gente chama de baquetas. Aí abaixo a gente tem a seção prazer em conhecê-lo.
Uma forma de música muito apreciada e executada nas igrejas e nos mosteiros da Idade Média era o canto gregoriano. Nesse estilo de canto, existia um coral de homens que entoavam as músicas sem a presença de qualquer instrumento musical. Como os monges tinham dificuldade de gravar as músicas, o monge italiano Guido de Arezzo começou a esboçar as primeiras grafias que viriam a se tornar as representações das notas musicais como as que conhecemos hoje. Então, como ele não memorizava, ele resolveu registrar através da grafia, né, do desenho, esses elementos que eram as notas que eles usavam na música, né? Aí aqui diz: escultura do monge italiano Guido de Arezzo, criador da notação moderna em Florença, na Itália, né? Aí agora nós temos uma atividade, que é a atividade fazendo arte, né? Vamos criar sonoridades para desenhos com linhas e formas geométricas? É uma pergunta, né? Letra A. Formem uma roda com os colegas e observem os desenhos abaixo. Criem representações sonoras para cada elemento, usando somente o corpo como fonte sonora. Aí essas linhas que tem aqui, minha gente, é apenas a divisão, viu? Essas linhas compridas aqui, ó, tá dividindo, aqui, ó, uma sequência de outra, tá vendo? Estão dividindo. Essas linhas laranjas, elas não são consideradas. São apenas as linhas paralelas que estão dentro delas e os quadrados. Então, vocês têm aí, ó, duas linhas paralelas, um quadrado, duas linhas paralelas, um quadrado, duas linhas paralelas, um quadrado e duas linhas paralelas. Então, vocês vão criar movimentos. Isso é uma atividade que era para ser em grupo, mas nós vamos fazer de forma individual, né? E você vai fazer ela por escrito, porque não tem como você gravar vídeo e mandar para mim, né? Mas aí você vai pensar num som que possa ser representado por duas linhas paralelas e um quadrado. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, de estalos, de palmas, mas aí você pode bater na perna, fazer os sons do seu corpo que você queira, né? E na outra linha, né, a gente tem outra sequência e outra sequência de sons. Então, para cada desenho, para cada linha geométrica, você tem que criar uma sonoridade usando o seu corpo. Aí você faz por escrito. Aí agora, B, usando instrumentos musicais, criem representações sonoras para os elementos dos desenhos. Como nem todo mundo tem instrumento musical, mas se você tiver, por exemplo, uma flauta, que muita gente tem, né? De brinquedo, flauta, pandeiro, né? Alguns têm, mas quem não tiver, faz por escrito. Por exemplo, coloca lá um estalo, ou dois estalos, um assovio, uma palma, vai escrevendo, registrando por escrito mesmo. C, forma em grupo de 4 alunos, mas a gente vai fazer individual, e cria um desenho com linhas e formas geométricas e inventem representações sonoras para cada elemento do desenho. E experimentem tocá-lo usando o corpo e o instrumento musical que você preferir, caso você tenha. Se não, faz só os sons do corpo mesmo. Então, aqui você vai fazer um desenho inspirado nesses daqui de cima. Não pode ser igual, viu? Porque aqui você já vai criar ações com o seu corpo, e aqui você vai fazer a sua própria representação com linhas e formas geométricas. Aqui tem quadrado e triângulo, mas você pode usar outra forma que você queira. Agora, arte em casa. Com base nas vivências da atividade anterior, crie um desenho em uma folha de papel com linhas e formas geométricas. Então, eu não quero numa folha de papel, eu quero no caderno de arte mesmo. Invente representações sonoras para seus elementos e toque usando seu corpo como fonte sonora. Esta atividade, né, é semelhante à letra C. Porém, essa vocês vão fazer no caderno, né? Vocês vão fazer um desenho com linhas e formas geométricas e vão representar usando a sonoridade do seu corpo, né? Usando o que você quiser, né? Como eu disse, tem assovios, tem estalos com os dedos, tem palmas, pode ser batendo o pé. Você vai criar a sua sequência, né? Usando sempre linhas e formas geométricas que vocês preferirem. Aí tem que ser uma sequência. Por exemplo, nessa aqui, né? Duas linhas paralelas, um quadrado. Aí nessa aqui já é um retângulo pintado, duas linhas pontilhadas, um triângulo. E a sequência continua igual, tá vendo?
Aqui é a mesma coisa, uma linha, um triângulo, 4 quadradinhos pintados, um triângulo, uma linha, um triângulo. Ele vai fazendo uma sequência, você vai criar a sua própria, tá certo? E na próxima aula a gente faz a correção. Então, por hoje é só. E na próxima aula a gente faz a correção e revisa tudo novamente para que não reste nenhuma dúvida, tá certo? Então, um beijo em todos e bom estudo. E até a próxima aula.